O Atlético, que não realizou sonhos, foi ao sul de Minas e empatou mais uma vez com o Pouso Alegre, Vinícius Grissi. Os meninos, os garotos da Ladeia foram lá, fizeram o primeiro tempo, estavam ali com 11 contra 11, de repente, o Paulo Vitor, eu sei que você tem mais experiência comparado com esses garotos aí, teve mais minutos no profissional, já foi testado mais vezes, é claro que por isso você vai ser cobrado mais, né? É um garoto? É um garoto. Passa por período de maturação, claro, instabilidade emocional, física e técnica, claro, mas foi mal, hein, filho? Foi mal, muito mal. E o que você viu desse empate? Parece que agora o elenco principal volta, a situação do Atlético é ruim no grupo, Gris. E o jogo foi ruim, né, CJ? Nossa Senhora. Jogo ruim, assim, de assistir, sabe? Empurrado, sabe? Cansativo. O jogo teve 10 minutos muito bons, depois da expulsão do Paulo Vitor. O jogo ficou meio aberto ali, o Atlético teve umas chances nos contra-ataques, o Pouso Alegre também teve algumas chances com o jogador a mais, mas aí o jogo foi esfriando de novo, acho que o Henrique não mexeu bem no Pouso Alegre, acho que poderia ter se arriscado um pouco mais, mas não foi um bom jogo. A impressão de que que a molecada passou nessas oportunidades que teve é de que, de fato, não tem ninguém ali que está pronto para servir ao elenco profissional, né? Acho que foi o melhor jogo do Robert. O primeiro tempo do Robert foi bom no domingo, que é um jogador que a gente imagina que vai fazer parte do elenco profissional, porque acabou de ser comprado pelo clube, não tem mais idade para sub-20, mas a rigor muito pouco, né? Nos 3 jogos conseguiram ali arrancar 3 empates, acho que ontem até valeu o ponto pelas circunstâncias, por ter ficado com um jogador a menos durante o segundo tempo, mas assim, se a gente for pegar a soma dos 3 jogos, dá para tirar o Gabriel Delfim e só, né? Que foi muito bem o Gabriel Delfim nos 3 jogos, o atleta tomou um gol só e tudo, ele foi bem sólido, mas mais uma atuação bem ruim, bem fraca, um jogo fraco como um todo. E de fato a situação do Atlético no grupo não é confortável, né? Até porque, CJ, assim, eu falava mais cedo no Central, é óbvio que o Atlético ainda é favorito para se classificar no seu grupo, é evidente que é, mas a tabela do Atlético não é fácil. São 5 jogos só, tem 2 clássicos. Tem Atlético. Que assim, se tropeçar para América e Cruzeiro é possível, altamente possível. Tem um Atlético que é um jogo dificílimo, e aí você vai ter outros 2 jogos aí mais acessíveis, talvez. E não há confronto direto, né? Então, além de você ganhar o jogo, você tem que torcer para os outros times do grupo perderem os seus jogos também, não somarem pontos. Então, assim, é evidente que ainda acho que o Atlético vai se classificar, mas a margem de erro tá ficando pequena. É verdade. Ô, Cabido, o Atlético ontem num jogo muito ruim, mais um dos garotos, eu acho, Cabido, Vou apanhar agora. Não vai apanhar não, pode falar que eu vou concordar com o senhor. Não, é porque é o seguinte, claro que eles poderiam mostrar mais, claro que o torcedor ficou pé da vida, alguns não defendendo e atacando, mas eu acho que para meninos de 16, 17, 18, 19 anos, 3 jogos no profissional, e é difícil ter, né? É difícil ter, por isso que essa era a margem de erro para comparação. 3 jogos ainda é muito pouco. Só que, numa análise ampla, coletiva, o time para mim não apresentou nada. O que não quer dizer que um jogador, 2 jogadores, 3 jogadores desses não vão render, ou não irão render no time profissional, porque esse período de maturação, cada um é de um jeito, Cabido. O cara pode chegar lá aos 25 anos, ter o melhor momento da carreira dele, como ele pode chegar aqui aos 18, 19 e estourar. O problema que eu ainda acho, conversando com vários torcedores aí na bolha virtual, é que o torcedor, quando se fala em base, ele quer que apareça Estevão, Hendrick, Vini Júnior e Paquetá. É isso que o torcedor quer ver. E isso é difícil até para os clubes que revelaram esses aí. Como é que você viu essa pequena experiência desses garotos do Atlético? Ou seja, aí eu vou ter que concordar com o Grissi, né? Porque individualmente falando, quem aproveitou a oportunidade foi o Gabriel Delfim. Que foi um goleiro extremamente seguro, o Atlético só sofreu um gol, mas também só marcou um, né, CJ? Pouco. Produção ofensiva pobre. Muito pouco, né? E aí de alguns jogadores que a gente esperava mais, né? A gente pode citar aqui o Robert, a gente pode citar aqui o Paulo Vitor, que foi expulso ontem. É pouco, CJ, foi pouco, né? E o que a torcida do Atlético fala e reclama muito é que a base do Atlético não
acompanhou o nível do time profissional nos últimos anos. E eles têm um pouco de razão, CJ. A distância ficou muito grande e é difícil imaginar que alguns destes jogadores serão aproveitados com um pouco mais de intensidade agora pelo técnico Cuca. O que eu acho também que não tem que, obviamente, já cavar a cova desses garotos. Pois é. Não existe isso, né? Tem vários jogadores que tiveram tempo de maturação mais tarde. Mas o que mais me chamou a atenção, CJ, é que da linha, jogadores de linha, ninguém me chamou pra eu falar assim, nossa, esse menino aqui, se tiver um pouquinho mais de preparo, um pouquinho mais de trabalho, talvez ele vingue na equipe profissional do Atlético. E aí eu tô deixando claro do Atlético, porque às vezes a gente acha que é só o clube em que ele está que a equipe tem que levá-lo, né? Tem que levar pro time profissional. Na maioria das vezes a gente vê grandes jogadores surgindo nas equipes profissionais dos grandes clubes brasileiros que vão estourar em outro lugar, que vão jogar em outro lugar, que vão seguir a carreira em outro lugar, e acho que o Atlético pode fazer alguns bons negócios com estes atletas que sim, entre aspas, teriam decepcionado neste momento nessas 3 partidas do Campeonato Mineiro, mas que podem seguir uma carreira interessante, gerando frutos também, não esportivamente para o grupo ou para o clube, mas para financeiramente para o mercado. Então, assim, não gostei de nenhum dos 3 jogos do Atlético. Contra o Aimorés, ali teve um esforço maior, acho que no primeiro tempo principalmente, por ser estreia, e ainda também teve a questão do sol, mas ontem contra o Pouso Alegre, eu até havia falado que aumentaria um pouco da pressão depois da goleada do América em cima desse time do Pouso Alegre, né? Acho que o Atlético poderia ter feito mais também, CJ. Foi muito pouco e, infelizmente, eu não consigo enxergar muita possibilidade para os garotos, não. E quando é importante de deixar claro, né, CJ, a gente já falou isso depois dos outros 2 jogos e assim, repito de novo, quando a gente fala que ninguém ali se mostrou pronto para jogar no time principal do Atlético, não quer dizer que acabou a carreira de todo mundo, que todo mundo vai estudar para correr atrás de outra profissão. Não é isso. É porque hoje no Atlético, tirando o Gabriel Delfim, que vai ser o goleiro reserva do Atlético, os outros eles vão precisar de mais tempo. Eles podem sair por empréstimo ou voltar para o Sub-20 e ter mais um ano de maturação. E quem sabe daqui a pouco podem servir de fato ao clube. Mas nesse momento ali não tem, CJ, nenhum que esteja em condição de chegar e servir ao elenco profissional. Ou seja, o Cuca, se precisar agora, vai passar preto.